Não, mas para decidir isso, primeira decisão é se vai suspender práticas complementares e formação profissional ser amanhã. Se for acordado isso, a gente termina os informes agora. Hoje à tarde, desculpe. Bom, eu sugeria, assim, né, eu pediria à mesa diretora que realmente garantisse para agosto a prática integrativa. Que ficasse garantido realmente para agosto, e não para o último dia. Isso. Não, aí a mesa diretora está presente aqui, a gente vai, né, trabalhar para que seja garantido. Abraão, quer falar? Porque já há um tempão que estou tentando colocar isso na pauta. Agora coloca, mudar, mas eu tenho que concordar para agosto, mas o primeiro ponto da pauta de agosto é esse. Ok, a gente vai trabalhar para garantir na pauta de agosto, né? A Socorro é da mesa, a Jurema, está todo mundo aqui, né, acordando essa questão de garantir para agosto. Então, a gente pode entrar agora com informes, as pendências, né, de informes e mais alguns itens. 14 horas a gente inicia com a CIR, 14h30 a gente faz 14ª e 15h30, viu, Milton? 15h30 a gente inicia a formação profissional. A gente está consultando o Milton, é porque ele é o painelista e para saber se ele não tem problema de agenda. Pode ser 15h30? A gente pode inverter, que o Milton vai viajar hoje à tarde, então a gente pode começar 14 horas com formação profissional, certo? Após a formação profissional, a gente faz CIR, e após a CIR, a gente faz 14ª. Ok? Obrigado. Solicitamos que todos os conselheiros permaneçam até às 17 horas, porque tem várias informações da 14ª importantes para estar deliberando. Então, vamos fechar, então. Deixa eu só pegar aqui o material. O Capel, você não pode ficar também? Porque 14ª o Capel vai apresentar. A gente faz 14ª agora? 14ª não. Vamos fazer 14ª agora? Ok, então 14 horas fica a formação profissional, na sequência fica CIR, e aí a gente, na sequência, os informes e as pendências. Então, Jurema, para a mesa. Sim, mas não tem problema, o Capel pode apresentar, né, Capel? O Capel apresenta a parte da relatoria porque o conselheiro Arnaldo não chegou, mas assim, não tem outra forma agora, né? A gente tem que resolver essa questão. O Capel tem condições de apresentar a parte da relatoria, a Jurema participou também da capacitação, eu tenho acompanhado, acho que é possível a gente estar fazendo. Só localiza a conselheira Jurema para mim, que ela que vai coordenar esse ponto de 14ª. Rosângela, se não achar Jurema, Júnior está aqui, começa. Ah, chegou, pronto. Pode ser também, não tem problema. Avisa para mim aqui, para Renata, comunicação. Ok. Bom, estamos fazendo aqui um breve ajuste aqui de microfone. Está faltando microfone aqui na mesa. Desapareceu um dos microfones. Então a gente vai para lá, vem para cá. Bom, entrando diretamente no tema da 14ª conferência, ou melhor, na pauta da 14ª conferência,
Uma primeira questão que a gente precisa debater e apontar aqui se refere ao tema do mês, né? O tema que a gente vai ser debatido na próxima reunião do Pleno. Lembrando que esse Conselho já definiu, já debateu a análise situacional da saúde no Brasil e hoje debateu o financiamento necessário. Então temos aqui que definir isso. Temos aqui que apontar o próximo tema. Eliane Cruz está nos recordando aqui que a gente tinha tema de debate. Na pauta tem todo mês um debate sobre a 14ª. Um tema relativo aos eixos, etc., de interesse. E a Eliane está lembrando que nós tínhamos apontado a possibilidade de debater recursos humanos na próxima. E gestão de serviços na seguinte. Tenho aqui 2 inscrições, uma é de Ronald e outra é de Lourdinha. Ronald, por favor. A gente apresentou, a Comissão de Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia apresentou para a mesa, talvez não foi colocada adequadamente a questão do tema proposto para se debater como tema da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Aí vem como que a gente pode contemplar, porque tanto os 2 temas apresentados de recursos humanos e gestão são fundamentais que a gente debata, mas a gente entende que o tema que há necessidade de se fazer um debate, que é a questão da prevenção, que está prevenção, promoção, que é o debate sobre vigilância, a interface e a transversalidade das ações de vigilância, seja vigilância em saúde, vigilância sanitária, é fundamental que a gente propicie, nesse período que antecede a conferência, a inclusão dessa pauta, da transversalidade das ações de vigilância em saúde, trazer aqui os dirigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os dirigentes da SVS para fazer esse debate. Então, não sei de que forma a gente poderia incluir como um ponto de pauta nesse período, ou um dos temas, mas acredito que esta discussão é fundamental, até porque um dos adjetivos, vamos chamar assim, do tema central da 14ª Conferência Nacional de Saúde é acesso com qualidade, certo? Ou seja, a qualidade, existe instrumentos, existe para garantir isso, certo? Que é a questão da vigilância. Então, como é que a gente pode incorporar essa discussão? Aí, como é que a mesa resolve para colocar se é tema ou se é pauta? Ok. Lourdinha. Eu acho que o tema e o debate de hoje foi bastante rico e, como sugestão de continuidade e aprofundamento, eu entendo que seria, até falei com alguns companheiros, seria importante a gente colocar a questão da gestão. Sempre nesse diálogo, né, com a questão do acesso com qualidade, que é o eixo central da conferência. Então, como continuidade, eu acho que a gente ganharia se o próximo tema fosse gestão. Então, 2 questões foram colocadas. Eliane? Eu tinha sugerido na última reunião até que a gente já pudesse fazer um roteiro, que a gente pudesse trabalhar agora a questão de gestão de recursos humanos e na próxima gestão de serviços, que é setembro, antes de começar as conferências estaduais. Porque até para nós, pelo menos do Ministério aqui do Governo, a gente teria as condições e o tempo suficiente para fazer um bom debate, entendeu? Eu já tinha dito isso na última reunião, que a gente precisaria mais ou menos desse tempo. O tema da vigilância, ele me perguntou aqui também. Obrigada. O que a gente está sugerindo é ficar no subeixo. Exatamente, né? Mas isso a gente vai encaminhar. Júnior, por favor. Eu não peguei o começo da fala da Eliane, não sei se o governo... Eu me lembro que a Eliane colocou na reunião passada, Lourdinha, que esse tema de gestão o governo teria interesse em discutir em determinado momento, não sei se... Setembro, não é isso? É. Eu acho que nós temos 2 alternativas. Ou discutir a questão da força de trabalho,
eu acho que é o melhor. A gestão da força de trabalho. É essa a questão. Está propondo que... Ou então, se for na perspectiva de contemplar a proposta do Ronald, a gente discutir modelo de atenção de forma mais geral, contemplando a questão da vigilância, contemplando a questão das ações de promoção, e aí seria contemplar também a proposta dele. Agora, eu acho que o que a gente debateu hoje mostra o acerto do nosso encaminhamento em relação a esses debates. Eu acho que a Força de Trabalho na próxima subsidiaria inclusive, muito debate está acontecendo nas conferências por aí. Ok. Tem acordo, Lourdinha? Tem acordo. Okay, então tá... Gestão de RH, okay. Em seguida gestão de serviços. Obrigada. Então, o tema da 14ª conferência para agosto é gestão do trabalho, recursos humanos, né? E em setembro, serviços. E a questão colocada para o Ronald... Né? A questão colocada pelo Ronald de inclusão da questão da vigilância, a gente pode remeter para o próximo tema, quando a gente para outubro, quando a gente for debater modelo de atenção, é possível? Jurema. Ok, Ruth. Não sei se é a fome, os neurônios estão baixando. Eu entendi, porque a nossa ideia é que discutir gestão do trabalho e da educação em saúde, né? Não desvincular então, a formação do assim, trabalho. Não há impedimento. Então, a gestão do trabalho e da educação e saúde. Tá? Pode ser assim? Concordo com porque, veja bem, a gente vai discutir gestão do trabalho, onde a formação e a educação são fundamentais. Não tem como discutir gestão do trabalho. Então, recolocando, discutiremos em agosto acesso com qualidade da perspectiva da gestão de trabalho e de educação e saúde. Em setembro, acesso com qualidade desde a perspectiva da gestão dos serviços. E outubro, acesso com qualidade desde a perspectiva do modelo de atenção e das ações, ok? Bom, o assunto seguinte que nós temos é a segunda videoconferência da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Nós já temos data marcada, 23 de agosto de 2011, e o tema proposto, o tema colocado é Balanço das Etapas Municipais da 14ª Conferência, já aprovado, né? A tarefa que está colocada para nós, particularmente a comissão organizadora, mas certamente esse pleno, é um roteiro de perguntas para que os estados, todos os que participarão que os estados possam responder as questões de um roteiro para esse balanço. A gente tem elencado uma proposta de mesa para esse momento, um trabalhador, um usuário, um gestor. O que está colocado aqui como proposição, o gestor será o ministro da Saúde. Como usuário, está colocado aqui o meu nome, né? Como coordenadora da 14ª Conferência, ainda necessitamos da indicação do nome de um trabalhador ou trabalhadora para fazer para constituir essa mesa, que é uma mesa de mediação do debate sobre o balanço das etapas municipais da 14ª Conferência. Não é não é uma mesa de elaboração temática, é de coordenação do debate com os 27 estados do DF sobre o tema. Aguardamos a indicação dos trabalhadores, Maria Cristina, Ruth, Ana Cristina, precisamos da indicação de trabalhador para compor a mesa da 14ª Conferência, ok? Ou a mesa da segunda videoconferência a ser realizada em 23 de agosto de 2011. Francisco Júnior, então com certeza já temos o nome. Ok. O tema seguinte que a gente tem que tratar é a proposta da Comissão de Relatoria da 14ª Conferência. A apresentação já está pronta. Paulo Capel vai fazer essa apresentação. O relator, Gastão Wagner, teve, por questões familiares graves, não pôde estar presente. O relator adjunto, Socorro tinha um informe em relação ao relator adjunto, que também não vai estar presente aqui nesse momento por conta da mudança do horário. Então, acredito que podemos passar imediatamente a palavra para o Paulo Capel para fazer a apresentação da proposta. Isso, que é integrante, todos e todas sabem que o Paulo Capel é integrante da Comissão de Relatoria. Capel, por favor. A ação está indo para o servidor, certo? Taila? Tem uma versão aí à disposição. Tem uma versão no servidor e uma outra. E os adendos o Paulo Capel está fazendo. Paulo. Ok. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Estou sendo ouvido aí em toda a sala?
Tá ok? Bom, eu queria reiterar essa informação da Jurema a respeito do problema do Gastão. O Gastão deveria estar aqui fazendo a apresentação, uma vez que ele é o relator geral da conferência, mas em virtude acho que todos sabem, o pai dele faleceu recentemente e ele está, enfim, envolvido com os desdobramentos desse evento familiar. O que vou apresentar é o plano de trabalho da comissão de relatoria, por certo que são linhas gerais do plano. Um plano desse tipo envolve uma infinidade de detalhes que nós da comissão não aborreceríamos os senhores com um detalhamento de tipo de computador e coisa, tipo de rede, etc. Não é? Então são linhas gerais do plano de relatoria. Esse plano foi aprovado pela comissão organizadora no dia 24 de maio, e foi debatido na oficina de capacitação dos coordenadores da relatoria da etapa estadual, agora no último dia 30 de junho. Fotos aqui da apresentação na comissão organizadora. O programa desconfigurou, né, o meu arquivo, sempre acontece, eu vi que aconteceu também com a apresentação do Elvésio, e assim vamos. Aqui o Gastão apresentando o plano, aqui uma foto da oficina de capacitação no dia 30. O plano de relatoria, ele decorre, obviamente, das decisões do regimento, não é, que este Conselho aprovou da 14ª Conferência Nacional de Saúde. O regimento prevê um relator geral e um relator adjunto, que indicados pelo Conselho, obviamente sabem, né, que o Gastão foi indicado relator geral, o relator adjunto é o Arnaldo Marculino, que se programou para estar aqui no período da tarde com a inversão de pauta. Obviamente ele não está aqui agora e isso fica prejudicado, né? Lembrando que ao relator geral cabe coordenar a comissão relatora da etapa nacional, e lembrando quem compõe essa comissão relatora, além do próprio Gastão Wagner e do Arnaldo Marcolino, também a Lígia Bahia, que é conselheira aqui, todos conhecem, o Luiz Eduardo Batista, lá de São Paulo, do Instituto de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, o Newton Pereira Júnior, que é um pós-graduando da Unicamp, e eu que sou Paulo Capel Narvai, eu sou professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e um ativista pelo direito universal à saúde. A missão da relatoria é elaborar o relatório final da 14ª, além disso apoiar o trabalho de coordenação das plenárias e grupos de trabalho. Normalmente o trabalho da relatoria fica muito visualizado na questão do relatório, mas por certo que a relatoria tem um trabalho muito importante na dinâmica dos trabalhos da própria conferência, uma vez que dá apoio e dá suporte às coordenações de plenária. Uma má relatoria implica uma série de dificuldades para a própria coordenação das plenárias. Caberá ao relator geral, não é, estimular o encaminhamento em tempo hábil dos relatores das conferências estaduais. Nessa capacitação com os relatores das conferências estaduais no último dia 30, nós trabalhamos detalhadamente esse processo, a questão do Cisconferência, que é o sistema que o DataSUS vem desenvolvendo, que estará à disposição dos estados que queiram utilizar o sistema. Obviamente, o estado que tiver outro sistema, optar por uma outra modalidade de sistematização da relatoria, pode fazê-lo, mas esse já é, a meu ver, um grande avanço da 14ª, na medida em que está também proporcionando aos estados a utilização do Cisconferência. Esses relatórios devem ser encaminhados, né, os relatórios das conferências estaduais, até o dia 8 de novembro. Foi reiterado bastante na oficina, né, que propostas e moções somente as de âmbito nacional serão, obviamente, trazidas para a etapa nacional, e detalhamos também a questão de moções. As conferências, em geral, são inundadas por moções, né, moções acriteriosas, moções que não se sabe a quem se dirige as moções, moções que não se justificam e moções que não são motivadas por fatos relevantes, né. No plano de trabalho que o Gastão apresentou à comissão organizadora, né, nós identificamos lá que o primeiro papel da relatoria é preparar o consolidado das resoluções das conferências estaduais, dar apoio e trabalhar em rede com essas comissões estaduais de relatoria para elaboração dos relatórios estaduais, aí utilizando todos os meios, né, telefônico, eletrônico, presencial, quando possível, etc.
O consolidado nacional deverá sintetizar diretrizes e propostas de conteúdo semelhante que venham das diferentes conferências estaduais e, sobretudo, dar destaque ao contraditório, né, as propostas antagônicas, isso que todos nós sabemos de como esse processo nas diferentes conferências está havendo, né, por parte da relatoria, um cuidado na explicitação desse destaque ao contraditório, uma vez que nas últimas conferências nacionais de saúde, sobretudo na 13ª, houve vários questionamentos em torno de que determinados antagonismos, determinadas oposições ou contradições não estariam devidamente explicitadas no relatório. Particularmente, eu não concordo com essa crítica à relatoria da 13ª, mas constatamos que há essa crítica. Ao relator geral, então, caberá coordenar o processo de trabalho dos relatores das plenárias e consolidar os relatórios da etapa estadual, conforme mencionado. A gente tentou traduzir numa imagem como é esse processo, né? Então, a partir das conferências municipais, em cujo momento estamos agora, né, dos diferentes relatórios de conferências municipais serão destacadas até 7 diretrizes nacionais, e cada diretriz nacional contendo até 10 propostas, que serão encaminhadas à etapa estadual. Então, do conjunto de conferências municipais, sai um consolidado que será aprofundado em cada conferência estadual, que produzirá o relatório da sua conferência estadual, do qual serão destacados diretrizes e propostas pertinentes à etapa estadual para serem encaminhadas à etapa estadual. Então, do conjunto de conferências estaduais, nós teremos, então, uma versão resumida, né, que define aí uma determinada extensão dessa versão resumida, que é a tal versão que até o dia 8 de novembro virá para a etapa nacional. Dos relatórios das etapas estaduais e do DF, constarão até 7 diretrizes nacionais relacionadas com o eixo da conferência, podendo cada diretriz conter até 5 propostas a serem encaminhadas à etapa nacional da conferência. Então, do conjunto das 27 conferências estaduais e do DF, sairá então o relatório consolidado, que é esse documento com o qual todos estamos familiarizados aí das conferências. Esse consolidado terá então até 189 diretrizes nacionais. Não significa que terá 189, terá até se todas as diretrizes forem umas diferentes das outras. Como nós admitimos que pode haver sobreposição e, enfim, e a possibilidade de compatibilizar 3, 4, 5, 7 diretrizes em uma única diretriz, o número de diretrizes que ao final estará contido no relatório consolidado, esperamos que seja bem menos do que 189. Mas atenção, não passará de 189. E com cada diretriz podendo conter até 5 propostas, né, calculamos, e é fácil o cálculo, não é? Até 945 propostas nacionais. A nossa expectativa é também que com o processo de sistematização, consolidação, esse número seja bastante diminuído, para a felicidade geral da nação. Cabe à comissão organizadora indicar 4 relatores, né, para cada grupo de trabalho na etapa nacional, e nós estamos estimando aqui trabalhar com uma equipe de 80 relatores na etapa nacional. Propusemos também, e isso foi aceito pela comissão organizadora e já discutido na oficina do dia 30, agora, na semana passada, que os 27 relatores das conferências estaduais e da conferência aqui do DF, eles sejam convidados, obviamente isso não é uma coisa compulsória, eles serão convidados, podem aceitar ou não, mas eles sejam convidados para compor a relatoria dos grupos de trabalho, além de mais 53 pessoas indicadas pela comissão organizadora ou pela própria comissão de relatoria, se a comissão organizadora nos atribuir essa competência. A imagem está cortando aqui, o projetor está cortando minha imagem, mas assim, são, portanto, 27 relatores de conferências estaduais, né, 1, 2 cada relator da conferência estadual, até um total de 27. Esses, então, já integram a equipe de relatoria da Conferência Nacional, que terá, além desses 27, mais os 53 relatores indicados pela comissão organizadora ou pela comissão de relatoria, totalizando então os 80 membros aí da equipe de relatoria da etapa nacional. Conforme mencionamos, quer dizer, o primeiro trabalho dessa equipe, não é produzir o relatório consolidado.
nós propomos também as comissões estaduais de relatoria, isso foi discutido também na oficina no dia 30, formatar os relatórios das conferências estaduais segundo o padrão definido para o relatório nacional. Esse padrão definido para o relatório nacional eu vou apresentar em seguida. E que as diretrizes e propostas oriundas dos estados e que sejam dicotômicas, contraditórias, serão explicitadas já no relatório consolidado. Elas não sumirão do relatório consolidado. Qual o formato proposto para o relatório consolidado e depois para o que virá a ser o relatório final? Que ele seja constituído de duas partes. Numa primeira parte, a gente terá um documento síntese que apresente e justifique as diretrizes, aquele conjunto de diretrizes, não é? Em formato discursivo. O Gastão colocou, por exemplo, uma carta aberta ou uma carta da 14ª, etc. Isso para o debate com a opinião pública, seria um documento político. A ideia é que essa carta, ela, sem aquele detalhamento que o conjunto de propostas que os relatórios finais de conferência normalmente contêm, que ela seja um documento de diálogo da conferência com o Estado brasileiro, as três esferas de governo, os três poderes, etc., e com a sociedade brasileira. E para esse diálogo, muitas vezes não são necessários certos detalhamentos que os nossos relatórios finais contêm, que estarão na segunda parte do relatório, né, esse consolidado com todas as diretrizes e propostas aprovadas nos grupos de trabalho e na plenária final. Aí sim, em formato de tópicos, aquele calhamaço que a gente normalmente identifica e reconhece como sendo o relatório final das nossas conferências. Esquematicamente é isso, né? O relatório consolidado ele já terá, né, essa estrutura, numa primeira parte a tal da carta da 14ª, e na segunda parte do relatório, isso também estará no relatório final, esse consolidado com todas as diretrizes e propostas aprovadas no GT e plenária final. É também atribuição do relator, né, coordenar a elaboração dos consolidados dos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho, acho que todos se lembram, né, serão em número de 20 na etapa nacional. Os grupos de trabalho se ocuparão, então, do relatório consolidado, né, que vem das conferências municipais, vem das conferências estaduais, e isso deve ser visto como processo mesmo, e não como um evento aqui em Brasília, que é etapa nacional. Não é? Esse conjunto de questões, de propostas e diretrizes que estará no relatório consolidado, deve ser apreciado pelos grupos de trabalho e também na conferência de abertura da conferência, nas mesas redondas, etc. É muito importante que na conferência, nas mesas, os que forem participar dessas atividades da conferência dialoguem com o relatório consolidado. Uma coisa que a gente vê acontecer muito em conferência é que a pessoa vem para a mesa, relata a sua pesquisa, as pessoas meio vêm para dar uma aula e tal, e o relatório consolidado fica lá ignorado pelos que são convidados para as mesas. Esse é um trabalho que todo o Conselho Nacional de Saúde deve estar envolvido também no chamamento aos que serão convidados para as mesas, conferência, para que levem em conta o relatório consolidado, porque isso vem das bases, isso vem do conjunto desse país, dos municípios e dos estados. Os grupos de trabalho, né, poderão modificar os textos do consolidado, aí segundo aquele padrão clássico de aprovar, suprimir, modificar as diretrizes ou propostas. O relatório consolidado, na medida em que ele seja concluído, ele será disponibilizado imediatamente em formato eletrônico, de modo que delegados e convidados da conferência possam ter acesso a esse documento antes mesmo de chegarem a Brasília para a etapa nacional e receberem a versão impressa, porque haverá uma versão impressa que estará na bolsa, etc. De modo que esse documento possa ser conhecido pelo país inteiro, porque estará disponibilizado no site, já temos o site da 14ª, e ali é o lugar de disponibilizar esse relatório consolidado. E também propusemos à comissão organizadora da conferência, isso foi aprovado, que haverá uma apresentação, breve, evidentemente, pelos relatores geral e adjunto, do relatório consolidado que vem dos estados na plenária de abertura da conferência e do consolidado dos grupos de trabalho na abertura da plenária final, no sentido de que essa apresentação destaque pontos, enfim, no entender da relatoria, relevantes de serem objeto de discussão. E o que vai acontecer nos grupos de trabalho, né?
O relatório consolidado da etapa nacional será lido e votado, as propostas não destacadas serão consideradas aprovadas e já farão parte do relatório final. As propostas que obtiverem 70% ou mais dos votos em cada grupo de trabalho e forem aprovadas por 11 grupos de trabalhos, também farão parte do relatório final. Isso é decisão deste conselho, né, e, portanto, de conhecimento de todos. O que a gente traz aqui é uma imagem só para ajudar a visualizar isso. Então, o que está no consolidado foi discutido nos 20 grupos de trabalho, não foi destacado, já está no relatório final. Não tomará um minuto da plenária final, porque já está lá no relatório, né, os delegados já estarão identificando a sua proposta lá no relatório final. E nos grupos de trabalho, as propostas que tiverem 70% mais um voto em 11 dos grupos de trabalho, ou seja, na maioria dos grupos de trabalho, também essas diretrizes e propostas irão direto para o relatório final. Para apreciação da plenária final, então o que vai para a plenária final? Toda essa estratégia é para limpar a área da plenária final, né? Para que a plenária final possa ter tempo para que as propostas, diretrizes sejam lidas, discutidas, aprofundadas, com calma, né? Sem tensionamento, sem gritaria e tal, e a conferência possa de fato se ocupar daquilo que é relevante, né? Para, então, irem para a plenária final, as propostas e diretrizes deverão ter aprovação de, no mínimo, 50% mais um dos votos em 11 grupos de trabalho. Ou seja, são aquelas diretrizes e propostas que têm a aprovação da maioria dos membros de um grupo de trabalho e que são aprovadas na maioria dos grupos de trabalho. Essas vão para a plenária final, porque tem apoio de maioria, mas não tem um consenso que atinja os 70% e tal. Bom, estou chovendo no molhado relatando isso para vocês, mas é importante a gente destacar, e isso é muito importante para organizar o trabalho de relatoria. Uma imagem que a gente vai ter, uma situação que a gente vai ter então é essa, não é? O não destacado e que teve mais de 70% vai direto para o relatório final, e o que teve no grupo mais de 50% ou mais um voto em 11 GTs, então essas propostas vão para a plenária final. Na etapa nacional, então, não serão acatadas propostas novas. Isso é muito importante, isso está no regimento, mas é importante que a gente não rasgue o regimento, né? Porque no regimento da 13ª também estava que não seriam aceitas propostas novas. Em algum momento o regimento foi rasgado, entraram propostas novas e elas corresponderam a 67% das propostas aprovadas pela conferência, né? Se a gente quer respeitar as conferências municipais, quer respeitar as conferências estaduais, não dá para a proposta nova entrar, inédita, tal, entrar na etapa final, na plenária final. Então, desse processo consolidado, grupos de trabalho, plenária final, sairá então o conteúdo que constará do relatório final. Uma questão que está posta para a relatoria e que está em discussão também na comissão organizadora é essa questão que aparece aqui, né? Se explicitamos ou não explicitamos no relatório final as propostas derrotadas na plenária final. Lembrando que as propostas que foram para a plenária final são aquelas que tiveram aprovação da maioria dos delegados num grupo de trabalho e foram aprovadas na maioria dos grupos, senão nem estariam na plenária final, estariam fora do relatório, propostas não aprovadas. Bom, acabei de falar isso aqui, né? E que na plenária final, ao serem debatidas, etc., obtiveram X%, aqui de vetos não, de votos, né? Às vezes algumas propostas são vetadas mesmo, né? Aqui foi erro de digitação. Em algum momento será necessário identificar que porcentagem é essa, se essa proposta é aceita ou não. Se isso é 40%, 30%, enfim. Em algum momento isso terá de ser discutido na comissão organizadora. O regimento é omisso em relação a isso, né? O que no processo foi sendo ponderado até agora é que assim, a gente tem um cenário hoje que as decisões de plenária final, elas são do tipo sim ou não. E aprova uma proposta ou não. E uma proposta derrotada na plenária final, mesmo que ela tiver 49,9% dos votos, ela é calcinada, é exterminada, ela some da história da conferência.
mesmo tendo sido aprovada por maioria, na maioria dos grupos, etc. Alguns advogam que a explicitação, né, da situação de proposta minoritária, mas que foi discutida na plenária final, deveria ser objeto, no relatório final, de algum tipo de registro da situação de discussão dessa proposta. Lembrando que essa história de teses propostas desaparecerem de documentos oficiais pode não ser algo adequado a tempos democráticos, etc., etc., em que a livre circulação de ideias deve passar também pelos documentos oficiais de uma conferência de saúde. Isso precisa ser objeto de discussão, né? de apreciação, pondera, se isso é adequado ou não, isso não está definido, é uma proposta da relatoria que foi submetida à comissão organizadora. Eu tinha entendido que a comissão organizadora tinha aprovado o mérito e que a questão da porcentagem é que ficaria para uma decisão posterior. Então é isso, muito obrigado, eu fico à disposição dos senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Bom, essa é a apresentação da proposta, das questões e da proposta da relatoria. Temos mãos levantadas, eu vi o Clóvis e vi o Arthur. Clóvis. Capel, é bom ter você envolvido aí na relatoria, né, pela sua história. A gente já teve também oportunidade de, em situações passadas, trabalhar juntos. Duas questões que eu quero... É curioso, sempre que eu sento aqui, o microfone nunca funciona. Deve ser alguma coisa comigo. Boicote. Tá funcionando agora? Ah, que bom. Então tá bom. Então, eu não sei a extensão da decisão sobre a plenária de debates. Eu queria polemizar aqui um pouco aquilo que está dado aí como uma apresentação já a princípio consumada, de que nos grupos haveria a modificação de propostas. Tá? Isso não aconteceu na conferência passada. Né? Na conferência passada, as plenárias, né, que chamavam de plenárias, elas votavam pela manutenção do texto ou pela exclusão da proposta. Não tinha modificação de texto em plenária, até porque não era viável essa discussão, etc. Então havia só duas opções. Nós aqui apresentamos, foi apresentado aqui pela comissão, isso não está no regimento, é uma proposta da comissão de relatoria de incluir a modificação de texto. Isso é um problema, eu gostaria de trazer isso para o debate, que nós na última conferência superamos isso e agora a gente retoma para poder viabilizar, de repente, o processo democrático, só que, na verdade, a modificação de proposta, ela abre duas vias. As legítimas modificações de propostas ou aquelas vírgulas que adicionam uma proposta nova numa proposta. E aí nós temos um problema prático, que é o seguinte, quando isso cai para esse lado, esse propósito, a chance de que as 900 e tantas propostas do consolidado permaneçam é maior. Porque aí você modifica as propostas para que elas permaneçam com a adição naquilo que a gente chama de modificação de texto. Então, nós temos um perigo de não limpar muito, e normalmente são polêmicas, vão todas para a plenária final. Essa é a experiência que nós temos. Não sei se os outros conselheiros acabam também podendo contribuir com isso. E em relação à última questão, Capel, as propostas derrotadas, digamos assim, na plenária final, olha só, se elas têm 50% dos votos ou mais, mas menos de 70% em 11 grupos, a chance dela ser aprovada na plenária final é alta, altíssima. Ela está só indo para a plenária final para garantir mesmo uma melhoria de debate, etc. Mas ela já está praticamente aprovada se todos forem para a plenária final, né? Se não ficarem, não tiverem presença na plenária final. Então, eu não teria esse receio de incluir essa preocupação com relação às propostas derrotadas, porque ela, de fato, normalmente é o polo de uma proposta que está sendo debatida, são as situações polêmicas. E eu não vejo necessidade, pessoalmente, de ter um relatório à parte das propostas não aprovadas. Isso pode ficar
o relatório da proposta não aprovada está no consolidado. O texto do consolidado da conferência pode não ser o documento final da conferência, mas ele é um documento. E lá estão registradas todas as propostas que serão votadas ao longo da conferência. Então, as não aprovadas também estão lá. Todas, inclusive as que estão nos grupos. Então, eu não teria essa preocupação. O que eu poderia propor é que o relatório consolidado integrasse os documentos da conferência, porque muitas vezes o relatório consolidado também é extinto. Quem é que tem cópia do relatório consolidado da 13ª? O formato digital sumiu, mas o formato de papel alguns conselheiros levaram embora. Eu proponho, então, que o formato digital do consolidado permaneça depois nos autos da conferência, e aí resolveria essa questão. Obrigada, Clóvis. Arthur. Jurema, só uma questão. Essa apresentação não está disponível no servidor. Ela vai ser incluída depois? Vai. Arthur. Não, a primeira questão é assim, elogiar a vinda de Capel. Acho que já trabalhei junto com o Capel, sei da tua competência, da tua responsabilidade e sei de como você atua de maneira ética na relatoria. Já trabalhamos juntos em relatoria. Segundo, é pensar um pouco naquele perfil de composição dos relatores, né? Porque a gente começa dentro das entidades até algum nível de alguns relatores que trabalharam em conferências passadas, que começam a perguntar para a gente como é que podem vir, se querem contribuir e ajudar. Ajuda também para nós nas instituições se a gente estabelecer o perfil, né? Como é que é esse perfil, como é que você pensa o perfil desse relator, a disponibilidade, o compromisso, né? Enfim, qual é o tipo de formação que se pensa. Eu acho que era importante isso para que a gente pudesse estar repassando isso para a comissão organizadora e para os representantes dos nossos fóruns nas comissões. Lourdinho. Olha só, também cumprimentar a comissão de relatoria, que eu acho que o trabalho que vocês estão apresentando vai facilitar bastante a nossa vida. Felizmente, eu não pude estar, né, no momento da apresentação de vocês na comissão organizadora. A Comissão de Saúde LGBT tinha reunião marcada há mais tempo do que a comissão organizadora, e esse momento eu tive que me ausentar. Então, assim, três destaques, né? Primeiro, que eu assisti a sua avaliação do processo das conferências passadas e a ênfase em aproveitar mais a informatização, né, como instrumento a serviço das conferências. Então, nesse sentido, acho que o caminho tá muito bom, né? Desde a etapa municipal até a nacional. Segundo, assim, ter 20 grupos de trabalho, né, de maneira que penso que não vai ser difícil conselheiros nacionais estarem espalhados por esses grupos e a gente servir como um suporte, um apoio importante para a própria relatoria ter essa proposta mais efetivada, né? Com relação a propostas novas, eu acho correto não ter esse item, até no sentido de valorizar as etapas anteriores. Agora, eu acho uma coisa boa ter esse elemento da modificação, porque eu acho que isso estimula o debate, né? E valoriza os delegados nacionais, porque eu acho muito, muito restritivo essa coisa de você só poder manter ou excluir, né? Quer dizer, com o debate você realmente chega a uma coisa mais qualificada enquanto proposição nacional. E na medida que a gente está limitando o número de diretrizes e propostas desde a etapa municipal, eu creio que a gente não vai ter muito problema, né, como tivemos na 13ª. E assim, eu penso que o relatório, o documento final da conferência, ele deve destacar aquilo que vocês trouxeram como proposta. Essa parte 1, né, que é a carta para a sociedade, para a opinião pública, e a parte 2, que são as propostas aprovadas. E eu penso que esse deve ser o documento referencial para os próximos 4 anos. Como as
as questões não aprovadas, né, não, enfim, não aprovadas na conferência vai ficar, acho que é uma discussão que pode ser nesse sentido que o Clóvis traz, pode ser num documento com os anais, que é uma coisa mais densa da própria conferência, mas a gente tem que pensar num documento referencial para os próximos 4 anos que tenham exclusivamente essas duas partes, né? Eu estou vendo uma série de braços levantados. Júnior, Rosângela, Socorro, Ruth, Junéia também levantou? Não tinha visto. Não, só eu tenho Junéia, eu vi o Ronald e vi a Nilde, né? Nós temos três questões, né? Temos 2 deliberações a ser feitas com relação à modificação nas propostas. Outra deliberação com relação ao que fazer com as propostas derrotadas, como aparece como... né? E temos também a hora do almoço. Né? Rosângela tá propondo aqui, vai propor encaminhamento. Queria propor que a questão das propostas derrotadas a gente deixasse para discutir em agosto, porque ela não tem nenhum problema ficar para agosto, se ela vai entrar ou não no relatório. Agora, hoje nós temos que deliberar, assim, obrigatoriamente, se vai ser modificado ou não as propostas, porque dia 18 nós vamos capacitar todos os relatores estaduais, os técnicos do DataSUS no sistema. E aí, se ter modificação ou não, interfere no sistema da conferência. Então, essa decisão, se vai modificar ou não proposta, precisa sair hoje. Então, acho que podia centrar o debate nessa questão. E a questão de propostas derrotadas e para o relatório fica para agosto, faz com mais calma. Ok, o pleno concorda com esse encaminhamento? Deliberaremos nesse momento a questão da modificação de propostas ou não. Interromperemos para o almoço. Voltaremos, né? E a questão do que fazer com as propostas derrotadas, se tem, se expõe ou não, inclui ou não no relatório final, etc. A gente pode deixar para a reunião de agosto, ok? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inscrições. Podemos ficar com essas inscrições. Júnior, Rosângela, Socorro, Ruth, Ronald, Nildes e Jonéia. E partir para a deliberação, ok? Ok, então... 2 minutinhos para cada um. Júnior, por favor. Vou tentar dialogar um pouco com o Ludinha. Ludinha, eu estava na coordenação da 13ª e a gente teve uma reunião muito tensa aqui com a relatoria, quando essa questão da possibilidade de alteração em proposta foi colocada na pauta, alteração e propostas novas. Foi uma reunião tensa, a gente trabalhava até aquele momento com a perspectiva de não ter essa possibilidade. E havia, em função dessa proposta, dessa possibilidade, havia expectativa de que a gente tivesse uma plenária final bem enxuta, muito rápida, e com no máximo, pelas projeções que nós fizemos, no máximo com 28 propostas aproximadamente, 30 propostas. Mas, enfim, na conversa com a relatoria, acabou se modificando essa proposta inicial e acabou se permitindo que propostas novas e modificações fossem feitas. Eu acho, Capel, que nós aprovarmos aqui que modificações podem ser realizadas. Primeiro que, para mim, eu tenho muito claro isso, não sei se é o entendimento de vocês também, a etapa nacional é o coroamento de todo o debate que foi feito no país. A etapa nacional é o coroamento de todo o debate que aconteceu no país, nos municípios e estados. Porque não é esse o entendimento de muita gente. Muita gente acha, não é o caso nosso aqui, mas tem muita gente que vem dos municípios e estados achando que a etapa nacional é um palco privilegiado para fazer discurso, para defender aquilo que não conseguiu provar no seu município, para defender aquilo que não conseguiu provar no seu estado. 1 minuto. Então, eu estou convencido que não pode ser assim. E um dos grandes problemas nossos é exatamente esse. É um leque de companheiros muito bem intencionados, mas que de forma equivocada vem para a etapa nacional fazer grandes disputas, né? Então, eu acho que tendo o entendimento que a etapa nacional é o coroamento dos debates que foram feitos nos municípios e estados, e tendo o entendimento também que é muito tênue a fronteira que existe entre modificação e proposta nova, isso é uma polêmica sem fim. A gente tem uma proposta e alguém se inscrever e dizer, eu quero fazer uma modificação.
até o plenário conseguir chegar à conclusão de que aquilo é apenas uma modificação ou proposta nova, vai embora a plenária toda. Então a gente tem isso claro e define que a plenária final, a etapa nacional, é o coroamento da nacional e vamos votar aquilo que foi aprovado nos municípios e estados, ou então a gente pode colocar em risco todo o trabalho que a gente vem fazendo na perspectiva da plenária final enxuta e bem selecionada. Ok, Júnior. Rosângela. Eu quero acrescentar o que o Júnior está falando, da experiência de conferência. Isso já acontece nas plenárias dentro da conferência. Já vem gente achando que pode ir para a plenária final, se não passar, traz uma proposta absurda, ela não passa, aí não passa, ou então passa em outras, aí acontece alguma coisa, ela vai para a final. E ela consome o tempo inteiro. Fora aquelas pessoas que vão só para destaque, destaca tudo. Aí quando chega a hora de defender, não está lá. São situações, entendeu, que as pessoas já vão, aí você chega lá no grupo, a pessoa está trazendo a proposta do município, como o Júnior está falando, e aí começa uma discussão para explicar que aquele fórum não é para uma discussão do município. Então, se isso já for, desde o início, ficar muito claro, de que as pessoas têm que defender nos seus fóruns locais, regionais, e levar realmente para a defesa de proposta que tenha realmente a ver. A pessoa tem que entrar realmente no clima de conferência e entender qual o seu âmbito e que no âmbito nacional é a consolidação de todo o processo. Né? Então, eu acho que fica muito claro que, até para facilitar a nível de relatoria, ter propostas mais concisas, as pessoas que não sabem fazer isso, aprenderem a fazer isso, ou exercitarem isso nas conferências pelos seus relatórios que vão estar saindo, aí disputar lá. O relatório que não sai, por exemplo, na municipal, vai para a estadual, e aí começa esse exercício para chegar na nacional. Esse campo está mais livre e mais